2 segundinhos só. Tá chegando gente. Aí eu já falo com vocês, 1 segundo só. Pronto, ó. Vamos lá, nós. 17h31, em respeito a vocês que chegaram no horário, somos 11 pessoas até agora. Pessoal, 12 pessoas, Copal. Pessoal, assim, algumas informações, então. Só para deixar tranquilos aos intranquilos. Especificamente, quem recebeu um e-mail falando sobre prova de recuperação, sobre necessidade de mandar o vídeo, porque só faltavam, essas pessoas são as que têm que fazer a prova de recuperação. Por acaso, uma dessas pessoas, a gente já descobriu que ela mandou o e-mail, mas não chegou. Então, eu aproveito para reforçar com vocês que sempre que vocês me mandarem o e-mail, eu sempre vou responder. E a razão é muito simples. Como eu já disse a vocês, eu também já fui aluno, e cá entre nós ainda sou. Eu sei o quanto as pessoas ficam nervosas por mandar um e-mail para um professor e não receber resposta. Então, nunca, em hipótese alguma, vocês vão mandar um e-mail para mim sem que eu dê retorno para vocês. Não dê retorno é sinal de que não chegou para mim, tá? Eu nunca, em hipótese alguma, levo mais de 12 horas. Às vezes, não é o caso de vocês, mas o pessoal, por exemplo, do 4º ano que faz trabalho de conclusão de curso, plano de negócio. Às vezes eles me mandam um e-mail com muita coisa para olhar, eu respondo e digo, olha, te recebi, vou olhar e até tal hora estou devolvendo, ou até tal dia estou devolvendo. Mas eu nunca deixo de responder para ninguém ficar em ansiedade, que é muito desagradável as pessoas ficarem em ansiedade em relação ao e-mail. Esses e-mails nossos aqui, como a gente não é administrador, não é de empresa, a gente não tem como pedir confirmação de leitura. Então, a forma que eu encontrei para deixar todo mundo tranquilo é sempre dar a certeza de que eu sempre vou responder, tá? Segunda coisa, vamos lá. Achei alguns vídeos muito engraçados, eu dei muita gargalhada, alguns eu compartilhei com outros colegas para mostrar que é possível fazer um trabalho diferente com vocês. Amaram, gente de fora também, de outros campi que a gente faz trabalho em conjunto, adoraram a ideia. Muito legal, muitos criativos, muito, muito, muito criativos. Eu hoje de manhã mandei para vocês um artigo falando sobre profissões, então botem na cabeça de vocês que tecnologia é a grande profissão. Tem milhões de atividades diferentes que podem estar ligadas à tecnologia sem necessariamente precisar fazer software lá de programação, tá? Como não é minha praia, não deve ser de alguns de vocês também. Mas ali dá uma boa noção para vocês de que tecnologia é o forte. Mandei também vídeos, especificamente o Fome de Poder. É um filme que tem na Netflix, eu já havia comentado, em que fala da história do McDonald's, a gente já conversou sobre ele. Esse trechinho tem tudo a ver com a escola clássica de hoje, porque eles precisaram planejar, organizar, dirigir e controlar, que é a base dessa escola. Bom, ele também serve de base para o próximo vídeo, cuja entrega, o prazo de entrega... Agora, finalmente, outro dia eu entendi por que alguns diziam que era dia 28 a entrega do último. Porque o estúpido aqui alterou lá embaixo e esqueceu de alterar no corpo do e-mail. Porque eu tenho um quadrinho lá embaixo que diz quanto vale cada um e bota as datas de entrega. E no caso de vocês, eu ainda repeti essa data, mas acontece que teve tanta alteração esse calendário de vocês que eu acabei esquecendo de alterar em cima, mas era dia 23 mesmo. O próximo é dia 9 de novembro, a entrega. Quem quiser entregar antes, ótimo. E aquele filme dá uma boa ideia de que vocês vão ter que fazer assim. Em algum momento vocês vão ter que planejar a atividade, depois vocês vão executar a atividade, aí algum momento vai estar desestimulado em fazer atividade, vocês vão estimular essa pessoa, que é o dirigir, e aí vão organizar essa atividade, e aí alguém vai estar desestimulado e vocês vão estimular essa pessoa, e aí alguém vai fazer alguma atividade errada e vocês vão controlar a atividade, ou seja, vocês vão se filmar. Alguns mudaram de roupa, é isso, ou botam um casaco e já viram uma outra personagem.
Alguns contaram com irmãos, contaram com mãe, nem até contou com cachorro e gato. Foi bem legal. Bah, amei. E aí, vocês vão montar isso. Então, para poderem entender, nós vamos estudar a escola clássica hoje todinha. Ela é muito ligeira de entender. E eu gostaria de lembrar que a notícia triste de hoje, que sábado que vem é o nosso segundo dia de aula no sábado, ou seja, o segundo e último nesse semestre, tá? Para a gente poder fechar a carga horária. Ele é necessário porque dia 2 de novembro é um feriado. Está travando? Quem que está travando? Eu? Eu estou travando ou vocês estão travando? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Tá. Sim, então, normal. Aqui alguém botou que está travando. Eu não consigo participar do chat ao mesmo tempo, senão eu me perco. Quando quiserem falar, por favor, não hesitem em abrir o microfone. Se estiver travando, minha sugestão ou é o sinal da internet daí, ou pode entrar e sair de novo, que às vezes dá certo. Outro dia tinha um aluno meu que estava preto e branco, e aí entrou e saiu e voltou a ficar colorido. Coisas da tecnologia que só Deus explica. Então, sábado que vem, nós vamos corrigir os exercícios. Eu já coloquei o exercício também hoje de manhã no Moodle, fiz um exercício novo para vocês, para ajudá-los a entender bastante essa escola e para ajudá-los a fazer o vídeo, tá? Por que esse prazo é um pouco mais longo do que o anterior? Porque a gente tem uma planilha, nós todos professores de vocês, temos uma planilha que tem que ser preenchida até amanhã, porque no dia 27, quarta-feira, vamos ter uma reunião de cada turma, do colegiado de cada turma, tentando identificar quais são os alunos que não estão participando de atividade nenhuma. Ao preencher a planilha, eu já vi que alguns meus não estão participando de atividade nenhuma, ou seja, largaram, e são poucos, graças a Deus, e outros entregaram para mim, mas não entregaram para outras disciplinas. E aí vai entrar o pessoal do pedagógico em contato com os alunos, com mãe e pai de alunos, e tal, para ver o que está rolando, se é problema de dificuldade de internet ou se é falta de vontade mesmo. Tudo pode acontecer. Bom, mas em suma, o objetivo é que a gente não tenha desistências, né, para que a gente consiga ir levando isso aqui até as coisas voltarem o mais normal possível, tá? Vamos lá. Como é que é essa história de teoria clássica? Vocês vão ver que alguns autores chamam tanto a administração científica do Taylor quanto a teoria de Fayol como teorias clássicas. O normal, o correto seria chamar administração científica do Taylor e teoria clássica do Fayol, tá? Mas não tem problema. O mais importante é saber qual é o autor de cada. A pergunta que você deve fazer é, quer dizer que Taylor estava errado e veio um outro e consertou? Não. Vocês vão aprender de agora em diante que na administração tem sempre alguém que olha o que o outro fez e dá uma melhorada. E vai ser assim daqui para frente sempre. Então, por que isso é importante? Porque o mundo não é estático, não é fixo. Enquanto Taylor entrou numa situação em que havia muito desperdício de mão de obra e muito desperdício de matéria-prima e a lucratividade caía, o Fayol disse o seguinte, pessoal, ok, o Taylor estava certo, era preciso diminuir o desperdício de mão de obra, era preciso diminuir o desperdício de matéria-prima. Tá, mas isso, se você é uma indústria localizada em Canoas, que só quer vender para Canoas, tudo certo. Agora, se você é uma indústria que está localizada em Canoas, que quer passar a vender para Porto Alegre, para Caxias, para Bento, já não funciona mais. Porque na época do Taylor, o dono, o cara que fundou a empresa, ou os caras que fundaram a empresa, eram as pessoas que cuidavam do comercial, faziam compras, cuidavam do dia a dia da empresa, mandavam nos funcionários, eles faziam de tudo. E o que Fayol disse? Se a empresa quiser crescer e vender para mais gente e aumentar os seus mercados, ele precisa começar, esse fundador, ou esses fundadores, precisam começar a dividir poder. Dividir poder significa que ele vai delegar autoridade para alguém abaixo dele. E é isso que nós vamos aprender hoje, tá? Existem vários expoentes, especificamente nós vamos tratar só do Henri Fayol. Os demais eu só falaria com vocês se vocês estivessem numa pós-graduação, nem na graduação eu falaria, porque eles fizeram pequenas contribuições, mas contribuições significativas, mas que é para nível de estudo de pós-graduação. O grande cara dessa teoria
Henri Fayol. Uma coisa interessante, tá? Ele é francês, por isso o nome Henri Fayol. Na Europa, especificamente na França, ele não fez sucesso, até que alguém traduziu os livros dele e ele fez um grande sucesso nos Estados Unidos. Então, o trabalho dele ocorreu em paralelo com o do Taylor. Mas como ele só veio a ser traduzido mais tarde, não tinha internet, não tinha Google Tradutor, quando ele finalmente aconteceu nos Estados Unidos, aí já se passavam alguns anos. E é por isso que as pessoas acham que veio um depois do outro, mas na verdade, o Henri Fayol sabia da obra do Taylor. Ele só dizia que aquilo só não era suficiente, que era preciso melhorar mais, tá? Enquanto o Taylor tinha uma ênfase na base da organização, ou seja, a nível de operários, a base, e era de baixo para cima, a base do Fayol é de cima para baixo. Ele melhorou a gestão. E aí, a principal obra dele, Administração Geral Industrial, que é outro livrinho que eu propus para vocês, caso alguém queira pontos extras para o ano, de até 2 pontos. Só 2 alunas toparam o desafio, fizeram boas resenhas e ganharam 2 pontos extras. Para ambas, eu já sei que eu estou devendo para os próximos trimestres, porque elas estão indo bem, então não tem porquê. Significa que, muito provavelmente, se elas continuarem nesse ritmo, eu vou ficar devendo para o resto da vida, porque não tem como pagar. Quem tirar 10, eu não tenho como dar 12. E aí, o que ele dizia nessa obra dele? Que era preciso também ter excelência administrativa. Se eu tivesse excelência administrativa, eu teria uma ênfase maior na estrutura. Então, enquanto o Taylor era a ênfase nas tarefas, de baixo para cima, o Fayol era a ênfase na estrutura, de cima para baixo. Isso começou a ser aplicado nas organizações europeias, principalmente nas inglesas e nas francesas, que eram as que estavam mais adiantadas. A Alemanha só veio depois da Segunda Guerra a ficar mais forte, por causa da grande quantidade de dinheiro americano que entrou lá. Mas ela começou a dizer o seguinte, o Fayol: olha, eu preciso prever as coisas antes de acontecer, eu não posso agir depois que já aconteceu. Sim. Mas é que... Fala. Pode falar. Desistiu? Bom, qualquer coisa, abre o microfone na boa, sem estresse, tá? E aí ele dividiu as operações da empresa em 6 operações diferentes. Operações técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, de contabilidade e administrativas. Sérgio, eu vou ter que decorar isso. Eu até fiz perguntas sobre isso no exercício. E por que eu estou enfatizando? É porque antes os fundadores faziam tudo isso. O que ele quis dizer, o Fayol, quando era preciso dividir? Que eu preciso ter um gestor para as operações técnicas, eu preciso ter um gestor para as operações comerciais, eu preciso ter um gestor para as operações financeiras, eu preciso ter um gestor para as operações de segurança, outro para a contabilidade e outro para a parte de administrativas. Que aí ele criou aqui o famoso planejar, organizar, dirigir e controlar. Só que, como ele fez isso lá no início, em 1930, o planejar chamava prever, o organizar era organizar, o dirigir estava dividido em comandar e coordenar, mas vocês vão ver que é a mesma coisa, e controlar. À medida que as escolas foram evoluindo, e a gente vai aprender em qual escola que isso melhora, que é neoclássica, quer dizer, é revisitar essas teorias, é que se diminuiu para planejar, organizar, dirigir e controlar, que foi uma das matérias que a gente estudou logo no início do semestre, do trimestre. Vamos lá. Então, dentro do prever, ele tinha que calcular o futuro, organizar, construir o organismo, ou seja, separar em etapas, né, em atribuições. No comandar, está pequenininho isso aqui para mim, eu tenho que aumentar um pouquinho o tamanho, senão eu não vou enxergar nada. Como é que aumenta isso aqui? Vamos ver. Tá, melhorei. No comandar, eu divido entre os vários chefes de setores, que eu passei a ter gestores. Não existia faculdade de administração, tá? Você tinha que formar a gente com as pessoas que estavam lá dentro. Depois, no coordenar, seria a parte do evitar conflitos.
porque conflito naquela época era visto como uma coisa ruim. E aí, finalmente, no controlar, eu tinha que ver se tudo que eu havia planejado lá no início estava sendo chegando onde eu queria em termos de meta e objetivos. Então, é o planejar, organizar, dirigir e controlar, só que com um outro nome. E ele tinha 14 princípios gerais, tá? Ele começou a construir a empresa com uma figura de pirâmide, onde havia o cabeção, os fundadores, os diretores logo abaixo, os gerentes e o pessoal operacional. Pela primeira vez se criou a ideia de que as organizações deveriam funcionar como pirâmides, e isso foi baseado em organizações tradicionais como o Exército, como a própria Igreja Católica, que você tem um Papa, cardeais, bispos e aí por aí vai, até chegar nos diáconos lá embaixo. E aí são esses 14 princípios que a gente vai ver rapidamente cada um desses pontos. Vocês vão ver que a nossa aula hoje vai ser mais curta, porque essa realmente é uma teoria simples. Também temos que lembrar que ela é baseada na eficiência. Então, tanto a escola de Taylor quanto a escola de Fayol enfatizam a eficiência, só que um é eficiência na tarefa, que é o Taylor, e essa é eficiência na estrutura hierárquica, que é o Fayol. E aí ele criou alguns princípios para que fosse mais fácil de administrar. Ele deu uma receita de bolo, tá? Dentro da primeira, maior produção com o mesmo esforço. Ele está falando a mesma coisa lá do Taylor. Ele não disse que está errado. Olha, ele fala da especialização, como muitos de vocês fizeram tampar a canetinha. É isso aí. Separação dos poderes. Quem manda e planeja e quem executa. Ali também é bem separado. Se vocês viram aquele trechinho que eu mandei do Fome de Poder hoje, vocês vão ver que é bem separadinho. Eles desenharam na quadra uma série de posições de como produzir o sanduíche, e aí eles foram mudando. E o diálogo todo mostra do que estava errado, o que tinha que mudar e que voltava. Era a função controle. Muito legal aquele trechinho lá. Autoridade e responsabilidade, pela primeira vez se fala na necessidade de haver o conceito de obediência. Então ele fala que a autoridade para ele consiste no direito de mandar e no poder de se fazer obedecer. E como é que se fazia obedecer? Ora, havia uma sanção, havia uma punição para quem não obedecesse. E claro, ele também dizia que eu não podia mandar por mandar. Eu tinha que ter responsabilidade ao mandar, porque senão as pessoas iriam acabar me desobedecendo. Por que isso era importante? Porque ele não gostava de conflito. Dentro da disciplina, para isso, então, ele dizia que uma das formas de manter boas disciplinas é ter bons chefes, que fossem equitativos e, claro, fizessem uso das sanções quando alguém não fosse obediente àquilo que era previsto. Dentro da unidade de comando, ao contrário do Taylor, que, se vocês lembram, tinha vários chefes, um para cada função, essa foi uma coisa que ele discordou completamente do Taylor. Ele falou em unicidade de comando, ou seja, apenas um chefe para cada um. Já imaginou se vocês tivessem 2 pais e 2 mães e os 4 falando para vocês no ouvido de vocês o tempo todo? A loucura que era? Pois era o que o Taylor previa. O Fayol disse, isso está errado. Tem que ter um pai e uma mãe. E aí, nesse caso, tem que ter um chefe apenas para dizer o que o camarada tem que fazer. E aí, automaticamente, se eu tenho um chefe só, eu passo a ter uma unidade de direção, porque eles determinam para onde eu devo guiar os meus esforços, certo? E aí ele falava muito no livro dele que um corpo com 2 cabeças vive com dificuldade, porque elas ficam se chocando, né? Cada uma quer ir para um lado. Extremamente importante essa, subordinação do interesse particular ao interesse geral. O meu interesse, enquanto indivíduo, em termos de crescimento, não poderia se sobrepor ao interesse geral da empresa. Isto, para a geração de vocês, é um problema. A geração anterior de vocês e a geração de vocês entende que interessa é o futuro profissional de vocês, e se vocês preveem que o futuro profissional de vocês não vai ser atingido na empresa, vocês rapidamente abandonam aquela empresa e vão para uma outra empresa. Não tem nada de errado nisso. Isso é um fato hoje, tá? É simplesmente uma mudança de geração e as empresas têm que aprender que para retê-los, reter vocês e a geração anterior de vocês, é preciso que vocês se sintam desafiados o tempo todo. Se vocês fazem um trabalho de mesmice, sempre a mesma coisa, como isso que vocês viram até agora de Taylor e Fayol, vocês logo se entediam. Vocês, por exemplo, não conseguem ter a atenção retida por mais de 20 minutos para qualquer coisa. Então, tem sempre que ter alguma novidade na vida de vocês, o que é ótimo, é extremamente interessante em termos de qualidade de vida.
Remuneração deve ser equitativa. Equitativa significa o seguinte: se as pessoas fazem a mesma coisa, elas devem ganhar a mesma coisa. E satisfação mútua, que eu, enquanto empresa, estou satisfeito com o seu trabalho e vou te pagar o que você merece receber. Então, é o mesmo esquema lá do Taylor. Ele não estava preocupado com o ser humano, mas sim com a qualidade do rendimento, com a quantidade de rendimento que aquele funcionário poderia ter. Centralização. Sempre centralizar só o suficiente em termos de tomada de decisão que seja favorável à empresa. Quando aquele grau de centralização, é a primeira vez que se fala nisso, começa a atrapalhar o bom andamento da empresa, é sinal de que era preciso delegar mais autoridade. É a primeira vez que se fala em necessidade de delegar autoridade na história da administração. Para vocês hoje isso pode parecer uma bobagem, mas vocês têm que entender que antigamente tudo era centralizado, as pessoas só obedeciam cegamente, não podiam falar mais nada. Foi uma grande mudança. Hierarquia. Autonomia entre os diversos níveis, deve ter alguma coisa para que eu possa agir, e sempre os que estão em cima devem dar exemplo aos que estão embaixo. Não adianta você só falar e fazer outra coisa, você tem que mostrar qual é o correto e fazer o que é correto para que os outros possam te copiar. Em termos de ordem, deixa eu só tomar um copinho d'água, porque eu estou começando a ficar seco. Um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. O que ele queria dizer isso? Que eu não posso botar um baixinho para carregar lingote de ferro num vagão alto. E eu não posso botar um cara muito alto para pegar pá de areia para botar no carrinho, porque esse cara vai ter que se agachar mais. Eu tenho que fazer com que o serviço, e isso é igual a Taylor, que o serviço tenha a pessoa certa para aquele tipo de trabalho. Se a pessoa não tinha o perfil adequado, ela era eliminada se ela não pudesse ser colocada em outro lugar. De novo, mais uma teoria que não tem preocupação com o ser humano, e ela também é uma teoria de homo econômicos. Ela entende que as pessoas trabalham porque ganham, não porque sentem satisfação. Tranquilo? Muito rápido. Vocês estão vendo que é pouca coisa de diferença entre Taylor e Fayol, né? A diferença maior, as diferenças maiores são a ênfase na estrutura, em relação ao Taylor, que é a ênfase na tarefa. Essa é de cima para baixo, a outra é de baixo para cima. Nessa já tem o planejar, organizar, dirigir e controlar, e unicidade de comando, enquanto que a outra é a multiplicidade de comando. Essas são as diferenças principais. Tudo que vocês aprenderam de Taylor cabe aqui em Fayol. Por quê? Porque ele entendeu que Taylor estava certo em quase tudo, com exceção da falta da excesso de chefes para uma pessoa só. O sentimento de equidade. As pessoas confundem as palavras equidade e igualdade. Me permitam explicar a vocês. Igualdade, eu trato a todos como iguais. Equidade não é igual a igualdade. Equidade é que na hora de eu tomar uma decisão, eu devo ser imparcial. Não é porque eu gosto mais de A que eu vou tomar uma decisão a favor de A. A todos eu devo enxergar como funcionários da mesma forma. Ainda que nutra mais simpatia, ou que eu jogue bola com A, ou que o fulano seja padrinho do meu filho, eu devo tratar a todos com equidade. Equidade significa ser imparcial na hora da tomada de decisão. Tranquilos? Não são sinônimos. Equidade e igualdade não são sinônimos. Tá. Estabilidade. Extremamente importante, e ele entendeu isso melhor do que o Taylor, de que era preciso dar um tempo para aquele funcionário se adaptar àquela nova função. Puxa, aquela nova função exigia cérebro? Não, era função burra igual aos demais. Os que exigiam um pouco mais de cérebro eram aqueles que eram escolhidos para a função de gestão. E mesmo esses mereciam de um tempo de adaptação, porque eles foram capacitados para se tornar gestores. Não dava para exigir que os caras estivessem prontos de imediato. Significava que eu não trocava de noite para o dia só porque o cara não foi tão bem quanto eu gostaria. E quando eu falo cara, é porque não existia mulher trabalhando nessas coisas não, tá, pessoal? As mulheres faziam os trabalhos operacionais o mais idiota possível, e elas nunca assumiam cargo de liderança. Lamentavelmente, nós estamos em 2020 e ainda temos as mulheres em pouquíssimos cargos de comando nas empresas. Finalmente, agora, as empresas estão se mancando de que é preciso melhorar essa relação e estão colocando mais mulheres
no conselho diretivo, em cargos de função de direção, por uma série de qualidades que as mulheres têm. Mas essa injustiça ainda persiste desde aquele tempo, tá? Não se iludam. Iniciativa. Pela primeira vez também se fala na possibilidade do funcionário poder palpitar. Mas por que palpitar? Porque pode ser que ele saiba alguma coisa que o chefe não tenha sacado. Notem que ele falou sobre isso, propôs que isso acontecesse, mas, de um modo geral, as empresas não ouviram este ponto, tá? E aí continuávamos com um problema que só a teoria seguinte passou a resolver. Mas ele aqui já falava, e é importante que vocês saibam, porque a teoria das relações humanas, que é a próxima que a gente vai aprender, trata desse ponto muito legal. Ele defendia isso, mas as empresas não adotaram. E a união do pessoal, ele também fala isso. Não se divide o pessoal, se deve manter a harmonia das pessoas. As empresas também não ouviram o Fayol sobre este ponto, e isso só foi visto na teoria das relações humanas, que foi comprovado que quando você dividia as pessoas, reduzia a produtividade delas barbaramente. E é assim até hoje. Se eu começar a falar mal de uma turma para vocês, de uma outra turma que não é de vocês, automaticamente vocês não vão querer se unir à outra turma. Então, eu não devo falar mal de uma turma para outra, nem a turma de primeiro ano da elétrica para administração, porque eu preciso que vocês se unam, porque vocês têm matérias que são comuns, vocês têm matemática, vocês têm física, vocês têm química. Quanto mais vocês se ajudarem, melhor para todo mundo, entende? Todo mundo sai mais feliz. Então, cabe ao gestor não provocar essa desunião. Lamentavelmente, as empresas também não deram bola para ele nesse ponto. Bom, pouca originalidade é uma das críticas à administração clássica, e aí ele foi mais criticado ainda porque deu uma ênfase exagerada na estrutura, mas ele não estava errado, porque o que ele se preocupava era com a expansão da empresa, ou seja, que ela pudesse vender para mais lugares, e para isso era preciso ter mais gente capacitada a fazer atividades diversas que não fosse o fundador. O fundador deveria pensar a empresa em longo prazo. O dia a dia da empresa deveria ficar com gestores treinados. Demasiada importância à hierarquia, mas isso também não é um erro, porque várias organizações só funcionam até hoje, são seculares, justamente porque existe hierarquia. Pensem vocês numa orquestra em que cada músico vai querer tocar, vai ser Lisa Simpson, né? Que quer tocar o seu saxofone de um jeito, enquanto o maestro lá está tentando que ela toque de outro. E a abordagem organizacional simplificada é uma crítica que é igual tanto para Taylor quanto para Fayol. O que significa isso? Significa que eu entendo que tudo que acontece na organização só pertence à organização. Se vem alguma coisa de fora, não infringe na organização. Se algum funcionário, por exemplo, tem um problema de doença na família, aquilo não vai afetar a produtividade dele. É mentira, afeta. Todos nós aqui, quando estamos fazendo uma prova, se a gente brigou com o namorado ou namorada, ou se o pai ou a mãe brigou com a gente vai fazer uma prova triste. E aí não rende a mesma coisa. Mas naquela época, eles consideravam as organizações como sistemas fechados. Significa que nada do que acontece fora reflete lá dentro. A gente hoje, muito fácil de falar, nós estamos em 2020, veio uma pandemia, afetou completamente uma organização chamada Instituto Federal. Ficamos quase 7 meses sem aula, e hoje nós conseguimos ter aula através de um vídeo que alguns conectam, outros conectam, mas não assistem, deixam lá ligado achando que eu estou marcando presença, eu não faço lista de presença, outros assistem e prestam atenção, outros estão em sofrimento porque não gostam desse e-mail, mas é o que tem. Afeta, o fato é que afeta, tá? Bom, acabei de falar sobre o sistema fechado, e sempre a busca da eficiência. Tanto esta teoria quanto a teoria anterior são chamadas de teoria da máquina. O homem é apenas uma engrenagem da máquina. Ele está sendo treinado para ser mais um pedaço de ruela, alavanca, engrenagem, o que for de uma máquina, tá? O homem não é visto como um indivíduo que tem satisfação em trabalhar. Todos os autores da teoria clássica descrevem apenas as organizações em termos lógicos, formais, rígidos e abstratos, como se os seres humanos não tivessem vontade. Ponham na cabeça de vocês, pessoal, que as organizações são inanimadas, não têm vida. Elas não são algo que
que possa ter vontade própria, e o que faz elas serem diferentes umas das outras é um negócio chamado ser humano. Se o ser humano que está lá dentro é um ser humano comprometido, a organização vai bem. Se o ser humano que está lá não é comprometido, a organização vai mal. Se as pessoas brigam o tempo todo, a organização vai mal. E é por isso que os casamentos acabam, os namoros acabam, por isso tem tanta gente deprimida, porque quando as pessoas estão mal, as organizações vão mal. Então, essa era uma descrição fria das organizações, pela teoria clássica, mas é importante vocês colocarem na cabeça que aquela era a visão daquela época. A gente não pode criticar hoje, muito fácil criticar, porque até os anos 30, o homem era visto apenas como alguém que queria ganhar dinheiro e não sentia satisfação em trabalhar. Ok, já falamos sobre isso. Bom, por isso que se chama a teoria clássica de teoria das máquinas, tá? Olha, é assim que a gente é visto. As máquinas enxotando o homem à medida que os robôs estão entrando, tá vendo? Os veículos estão sendo produzidos e cada vez tem menos gente. Se vocês olharem a indústria automobilística, as montadoras, hoje praticamente não tem mais homens em algumas linhas automotivas. Na Europa, principalmente, é tudo máquina, tudo robô. Tarefa burra é feita por robô. E com a pandemia, isso aumentou barbaramente em vários escritórios, inclusive no Brasil. Teoria das relações humanas é a próxima, eu não vou abordá-la. Deixa eu fechar esse trem aqui e abrir vocês todos aqui. Bom, dúvidas. Eu falei que hoje era rapidinho. Dúvidas. O que vocês não entenderam? O que vocês entenderam? Sobre o vídeo, alguma dificuldade? Alguma ideia que queira debater comigo? Ninguém? Ninguém pensou em ainda um vídeo sobre planejar, organizar, dirigir e controlar? Quem viu o filme? Quem viu o filme aí? O Fome de Poder hoje? Eu. Gostou? Gostei. É bacaninha, né? Eu vi também, senhor. Então, eu pensem... também vi. Eu já tinha visto. Aquele filme é fantástico. Aquele trecho especificamente é o melhor trecho do filme, porque como uma de vocês disse, depois que viu o filme Fome de Poder, nunca mais eu fui ao McDonald's, não consigo. Pena dos donos que inventaram. Eu também. Diz um amigo meu que eu sou muito romântico. Mas não, pô, o cara foi roubado até no nome, gente. O cara é um ladrão. E o bacana do filme é que a gente tem uma visão errada do McDonald's. Na verdade, o McDonald's não ganha dinheiro vendendo franquia, ele ganha dinheiro comprando terreno e alugando para os franqueados. Então ele vive de aluguel. O McDonald's, a franqueadora, é uma grande imobiliária. Em 3 meses eles constroem um prédio no terreno. Eu já vi um McDonald's sendo construído no Rio em 3 meses. Tudo caixinha pré-montada. Alguém vai lá e liga as maquininhas e está pronto para funcionar. E aí, quanto mais rápido eles conseguem cobrar aluguel do inquilino, melhor, e ainda por cima ganham os royalties da franquia. Existe muita ação judicial, só para vocês saberem, dos franqueados contra o McDonald's. Tá? Para quem já foi a Porto Alegre, uma briga histórica judicial é um McDonald's que tem ali perto do Planetário, na Ipiranga, que todo mundo acha que aquilo lá dá rios de dinheiro, mas o custo de funcionamento era muito alto, porque era 24 horas. O franqueado quebrou, entrou na justiça contra o franqueador, a briga durou muitos anos, o franqueador acabou comprando o ponto do franqueado, pagou uma multa, porque não entregou os lucros que prometia no contrato, e até hoje a loja é própria. Por que eles mantêm? Porque apesar de ter prejuízo constante naquela loja, ela é um cartão postal do McDonald's. Todo mundo que passa ali, o movimento é enorme, vê o McDonald's e acaba gravando a imagem, tá? Então, muitas empresas mantêm algumas coisas exatamente pela possibilidade de propaganda, é como se estivesse investindo em publicidade. Então, parece perda, mas não é. Claro, quem pode fazer isso é quem tem dinheiro. Né? Nós, pobres coitados humanos aqui, nem pensar, a gente fica só na vontade. Sim, sugestões de atividades. Apareçam desenhando, planejando alguma coisa, no papel, no computador, filmem isso, depois façam a atividade, e aí, à medida que vão fazendo a atividade, vão falando uns com os outros, ou organizando as tarefas também no computador, quem vai fazer o quê. Depois façam a atividade, aí alguém se desmotiva na hora de fazer a atividade, vai lá e, não, pode ser assim, melhora, vai em frente que dá certo.
e aí em algum momento alguém chega lá com o cronômetro e com a prancheta e verifica se está atendendo os requisitos. Essa é uma ideia de filmezinho. Agora a atividade que vocês vão fazer, só Deus sabe. Uma outra coisa que aconteceu nesse primeiro envio é que vários de vocês só enviaram para mim, e eu tive que mandar a recomendação de manda para a Leila. Manda ao mesmo tempo para mim e para a Leila. Eu sempre copio a resposta para a Leila, porque quando eu dou ok, eu imagino que para ela esteja ok também. Ela manja das duas teorias, apesar de ser professora de educação física, ela sabe bem as teorias. Já conversei com ela, achei bem interessante quanto ela manja disso. E aí, se ela não responde, é porque, gente, assim, um dos pouquíssimos professores que responde com muita rapidez sou eu, porque eu não tenho redes sociais. Então, como eu não tenho redes sociais, eu só tenho uma caixa de entrada na minha vida, que é e-mail. Eu só tenho o Zap hoje em dia, porque eu faço parte do comitê de crise da organização, do Instituto, então tive que criar um Zap. Mas até então eu sequer tinha Zap. Então fica mais fácil para você gerenciar a vida quando você só tem uma caixa de entrada. Tá? Então, por favor, não me compare com outros, é porque é uma opção de vida que eu fiz. Eu não quero ter redes sociais, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada. Nem quero ter. Eu quero cuidar da minha vida e que os outros cuidem das suas. Eu sou de outra geração. Tá? Já sou casado há 16 anos, tenho 2 filhos, não preciso mostrar para ninguém que eu fui a shopping, à praia ou outra coisa qualquer. Certo? Dúvidas? O que eu posso ajudá-los? Tranquilo? Todo mundo? Tranquilo. Que bom, fico feliz. Então, faça um exercício, por favor. Sábado, às 9 horas, a gente se encontra. Eu vou mandar para vocês um e-mail na sexta-feira, lembrando da aula de sábado, para que ninguém se esqueça. E aí nós vamos corrigir os exercícios juntos e vamos tratar possíveis dúvidas que vão surgir. Tá bom? E aí depois, para aqueles que não puderem comparecer no sábado, eu vou colocar no Moodle o arquivo com as respostas corretas e aí vou aguardar os vídeos até dia 9 de novembro. Tranquilos? Quem não me mandou o vídeo, uma última colher de chá. Última colher de chá. Manda até amanhã ao meio-dia. Eu não posso estender mais o prazo por causa da planilha que eu tenho que preencher. Quem não for mandar vai ter que fazer a prova de recuperação, que está lá no Moodle, e é para enviar até quinta-feira, dia 29, à meia-noite. Posso alongar o prazo? Não, não posso alongar o prazo, até em respeito a todos que fizeram a atividade no dia certo. Eu quero evitar de perder alunos por evasão. Tá bom? Pessoal, beijos grandes, uma boa noite. Qualquer dúvida, não se acanhe, pode mandar e-mail que eu respondo. Tá bom? Fiquem com Deus. Vou interromper Tchau, agora. tchau, senhor. Tchau, querido.